Olá, estamos aqui com mais um Viver Plenamente. Hoje o programa alusivo ao 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E essa data ela é bem importante, ela foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas no intuito de preservar e refletir e pensarmos, né, e fazermos uma reflexão para que a gente possa ter mais acessibilidade e ter outras formas também de incluir todos os tipos de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência e que a gente consiga, então, trazer essa inclusão para as pessoas. O meu convidado de hoje é uma pessoa que me emocionou muito pela história dele, Gabriel Feiten, seja bem-vindo. Obrigado. Ele é meu colega de profissão, psicólogo, atleta paralímpico. Eu te vejo como um exemplo de superação. Assisti o teu documentário, Gabriel, né, Superando o Impossível. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa aqui na programação de hoje. E a tua formação, né, então, veio da área de educação física. Aí você foi para psicologia, se formou, fez especialização, mestrado em diversidade. Eu comecei, né, o curso de Educação Física, foi minha primeira opção na época, então eu entrei, final de 99, eu já entrei na UBRA em Canoas fazendo Educação Física. E aí, né, com o decorrer normal, eu me formaria no ano do meu acidente. Né, faltava em torno de 10 cadeiras, eu acho, para me formar, mais o trabalho de conclusão, aquela coisa toda. E aí, né, devido ao acidente, dia 1º de março de 2002, para mim ficou um pouco complicado o deslocamento até Canoas, né? Porque moro em Três Coroas, estudava em Canoas, então eu tinha uma certa insegurança naquela coisa de pegar todo dia de novo a estrada, aquela coisa toda. Eu recém tinha me acidentado, então ainda tinha essas inseguranças. Aí troquei, né, para psicologia, que já era um curso que eu me identificava, para uma universidade mais próxima à minha casa. Que é a Facate. Que é a Facate. E aí sim, depois que eu terminei a psicologia, eu terminei em 2010, aí em 2012, logo depois, ali início de 2011, início de 2011 eu entrei na pós-graduação, que daí eu fiz psicologia do esporte e do exercício físico, eu queria juntar as áreas, e aí depois, aí eu me dei alguns anos sabáticos e aí, né, entrei de novo no mestrado de Diversidade Cultural e Inclusão Social ali na Fevale e concluí esse ano, agora na metade do ano. Gabriel, conta para nós um pouquinho da tua trajetória. Como é que aconteceu, né? Tu sofreste um acidente e em função do acidente, né, teve toda essa questão dessa superação, de troca de curso e uma série de outras trajetórias e outros caminhos que foram se abrindo na tua vida e que hoje eu te vejo também como um exemplo porque tu acaba servindo de inspiração para outras pessoas também e lutando por pessoas, né, e pelos direitos de acessibilidade de várias pessoas. Sim. Até pela forma como você vem exercendo as tuas várias profissões. Hoje você é atleta paralímpico, psicólogo, professor, vereador do município de Três Coroas, né? E, enfim, né, conta para nós um pouquinho essa trajetória. Como é que foi ter passado por uma situação tão trágica, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa que vem e diz, né, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou sair dessa e eu vou ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu vou te dizer assim, Aline, no início foi bem complicado, eu não conhecia pessoas com deficiência, né, tinha um menino na minha cidade que ele era cadeirante também, mas a gente não tinha um contato próximo, ele era um pouco mais velho que eu, então eu fui colega de aula do irmão dele, mas a gente não tinha um contato muito próximo. No próprio curso de Educação Física, a gente não tinha assim, uma vivência muito grande de esportes adaptados, nada. Então, assim, o meu contato com pessoas com deficiência era praticamente zero. E aí, quando aconteceu o acidente, e logo após o acidente já veio o meu diagnóstico, então, que eu ficaria tetraplégico, né, onde eu perdi todo o movimento de membro inferior e parcialmente de membro superior. Né, eu não mexo as mãos, né, os dedos,
tenho dificuldade em alguns movimentos de braço. Então aquilo tudo para mim era muito novo, né? Apesar de, pela educação física, conhecer um pouco das deficiências, eu não tinha a experiência prática. E aí eu brinco que eu sou um hiperativo não diagnosticado, né? Então eu não consigo ficar muito quieto. E aí eu fiquei pensando o que eu faria na minha vida, né? Quais seriam os trajetos ou os caminhos que eu ia percorrer. Uma das escolhas foi, né, que eu queria voltar a estudar, isso para mim era extremamente importante, porque eu não tinha muita noção do que seria do Gabriel com 21 anos de idade tetraplégico. Então eu pensei, poxa, né, eu vou ter que me especializar em alguma coisa, pelo menos para me dar um subsídio de uma profissão. E aí a opção foi, então, a psicologia, num primeiro momento, porque era uma universidade perto de casa, era um curso que eu já gostava e eu não precisava do corpo, teoricamente, para trabalhar. Precisaria da mente. Exatamente. Então aquilo, né, facilitou um pouco. Lógico que com, né, o andar da carruagem, novas oportunidades foram se abrindo, novos desafios eu fui colocando também. Eu gosto de trabalhar muito com metas, né? Então eu vejo que quando a gente estabelece metas, a gente consegue identificar o objetivo que a gente tem. Então eu ia trabalhando dessa forma. Eu disse, olha, eu quero me formar, então colocava como meta. Aí surgiu o esporte. Eu disse, bom, agora eu vou me tornar um atleta, vou colocar como meta. Aí surgiu a possibilidade de ter um negócio. Aí... Conta um pouquinho essa história do negócio, né? Que as pessoas às vezes sabem um pouquinho da tua história, mas não sabem exatamente como é que você fez e como é que você criou, né, todo esse subsídio para chegar até aqui, toda essa caminhada. Tu chegaste a ter um bar também, né, Gabriel? Então, assim, logo depois do acidente, essa troca de universidade, né, como todo mundo sabe, quem não estudou numa universidade federal ou pública tem que pagar a conta. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Bom, na época eu trabalhava numa escola e aí eu fui direcionado para aquele auxílio-doença do INSS. Cara, aquele auxílio-doença não ia pagar nem a minha passagem para ir até a universidade. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Como é que eu vou sobreviver? Porque na época o próprio INSS me chamou e eles queriam me aposentar por invalidez. Eu disse, olha, eu não me considero um inválido. Né? Vou reiniciar agora uma faculdade, aquela coisa toda. E aí depois, já dentro da universidade, aí vinha o boleto no final do mês para pagar. E aí um dia eu estava numa turma de amigos, assim, a gente conversando na sala de casa, e eu meio que questionei, assim, joguei um famoso joguei um verde. Eu disse, gente, precisa de um emprego. Aí todo mundo ficou me olhando, assim, meio timidamente, tipo, cara, tu vai trabalhar em quê? Tipo assim. E aí aquilo também ficou me incomodando no sentido assim me gerou uma dúvida. E aí do nada, um dia nós estávamos em casa conversando e passou um carro de som na frente de casa anunciando uma festa que ia ter na cidade. E aí quando aquilo passou, eu disse, cara, vamos abrir um bar. Tá aí a ideia. Pronto. Eu era novo, aquela coisa toda e tal. Aí conversei com a minha família primeiro, né? Meus pais na época eles não gostaram muito da ideia. Minha mãe era professora, meu pai trabalha com loja de carro, então tipo assim, cara, não tem nada a ver com a gente, né? Mas, né, não desisti da ideia, fui planejando o bar, conversei com meus irmãos toparam, então na pior das hipóteses eu já tinha mão de obra, que era importante. E aí levei então um projeto um pouco mais detalhado para os meus pais e tal. E meio que usei um pouco da psicologia no sentido de mostrar para eles que não era a cadeira de rodas que ia definir o que eu poderia ou não poderia fazer. E aí quando eles entenderam que sim, que era uma vontade que eu tinha e que aquilo era sério, aí eles não, vamos lá. E aí então surgiu a proposta do Bar Dambalá, que na época que a gente abriu, assim, Aline, era para ser uma coisa, tipo assim, organizadinha, bonitinha, mas muito amadora, tipo, trabalhar com meus amigos, né, família, aquela coisa toda. Criar uma fonte de renda, exatamente. De certa forma. Essa era a finalidade. Isso, perfeito. A nossa meta era 200 pessoas por festa. Se eu colocasse isso, eu ganhava dinheiro e pagava a faculdade. Então essa foi a organização que a gente fez. Para minha surpresa, na primeira festa a gente já colocou 1000. Então o bar, assim, ele se tornou um sucesso, não só no município, mas em toda a região. Tinha muita gente aqui de Novo Hamburgo que me ligava, olha, Gabi, reserva uma mesa para mim que a gente está indo. Gente de Caxias, vinha de toda a região. Nós tínhamos um público que girava em torno de 850 pessoas por festa, até a gente fazer a reinauguração
da parte nova, que aí a gente viu que a coisa estava ficando pequena, a gente ampliou, e nessa reinauguração a gente colocou mais de 1.500 pessoas. Então aquilo se tornou assim um boom, assim, era muita gente, eu lembro quando eu tinha uma banda aqui de Novo Hamburgo que eu trazia com frequência, que era a Vidibula, né? E eu lembro que na inauguração, na reabertura eu fiz com a Vidibula, e o pessoal me ligava na rua, disse, Gabi, quem é que tu tem aí dentro do bar? É a Ivete Sangalo, é o Jota Quest, não sei o quê, porque a fila tá enorme, eu não vou conseguir entrar. E realmente, na reabertura, muita gente nem conseguiu entrar. Então o bar, nesse ponto, ele foi um sucesso, ele para mim foi muito bom, porque mostrou não só para mim, mas para as pessoas que estavam em volta, que não era a cadeira de rodas, não era a deficiência que fazia diferença em ter um sucesso num empreendimento, etc e tal. E aí a gente manteve o bar assim em torno de 4 anos e meio, né? Muito bom. Olha que história de superação, eu acho o máximo, né? Histórias como essa, que às vezes as pessoas acham que por um incidente ou por alguma situação inusitada, daqui a pouco, né, se perde determinada perspectiva. E o que eu vi aqui, né, Gabriel, da tua força de vontade, tu foi lá e criou uma ideia, extremamente empreendedor também, né, tua mente foi lá, criou uma fonte de renda para ter uma finalidade, para ter a tua profissão. Que hoje é psicólogo. Quantos anos já na psicologia? Eu me formei em 2010 e aí na época eu vim morar em Campo Bom, né? Porque daí a gente vai entrar no outro assunto que é o esporte, mas enfim, vamos deixar um pouco ele de lado. Aí eu vim morar em Campo Bom porque eu estava treinando para a Paralimpíada de Londres e aí eu acabei vindo para cá e aqui eu comecei o meu primeiro consultório. Meu tio também é psicólogo, ele também mora aqui em Novo Hamburgo, ou melhor, em Campo Bom. E aí eu atendia no consultório dele. Então ali eu iniciei minha carreira como psicólogo e já menos de um ano depois eu já tinha feito um concurso em 2011, logo que eu terminei a faculdade, em janeiro teve concurso, eu fiz o concurso, passei no concurso, mas fui chamado só em 2012. E aí em 2012 eu já assumi o concurso público em Três Coroas. E hoje você é vereador também em Três Coroas? Também, como eu te disse, né, eu devo ser hiperativo, eu só não fui diagnosticado com isso ainda. E aí o que aconteceu? A gente estava num momento, né, eu sempre penso assim, que a gente precisa de tantos em tantos tempos arrumar algum desafio. Sabe aquela coisa de te incomodar e desacomodar, tu tem que te mexer. E aí um dia nós estávamos numa roda de amigos conversando e então um candidato a prefeito lá da cidade chegou para mim e disse assim, Gabi, eu gostaria que tu fosse candidato a vereador do meu partido. Eu disse, olha, né, nunca tinha pensado nessa questão mais, assim, a fundo da política, né? Eu gosto de política, acho que a política é extremamente importante, principalmente para as pessoas com deficiências. A gente não trabalhar com política, a gente não consegue criar políticas públicas. E aí, quando houve o convite, num primeiro momento, eu fiquei um pouco apreensivo, não vou te mentir, porque é uma carreira que a gente sabe que ela tem uma série de adjetivos negativos. E eu não queria que esses adjetivos negativos entrassem, então, na minha carreira, porque daqui a pouco começa a misturar. O Gabi atleta é isso, o Gabi psicólogo é aquilo. Então, aquilo me deixava um pouco apreensivo, eu não queria ganhar o adjetivo da política, né? Mas, enfim, né, coloquei meu nome à disposição. A população de Três Coroas assim, apoiou e se agradou com a ideia. E aí eu fui o segundo vereador mais votado da minha cidade. E hoje, então, sou vereador, presidente da Câmara até o final de dezembro. Parabéns, né? Não é fácil fazer toda essa caminhada e conseguir criar toda essa situação, enfim, né? E abrir caminhos para outras pessoas também, né, Gabriel? Sim. Voltamos, então, né, no segundo bloco, com o Viver Plenamente, daqui a pouquinho, contando um pouquinho mais da trajetória do Gabriel Fainten, que está conosco hoje, falando da trajetória dele e sobre, né, a questão dos caminhos aí por a inclusão, né, das pessoas com deficiência e acessibilidade. Lourdes Aren, massoterapeuta.
massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês. Agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos então com o Viver Plenamente de hoje, com o meu convidado, que é o Gabriel Feiten, falando um pouquinho sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência. E ele está aqui para nos mostrar a história dele e esse exemplo que ele é de superação e de outras políticas públicas, enfim, de história realmente de vida e de superação pessoal, que sirva de exemplo para muitas e muitas pessoas, Gabriel, e inspiração para muitas pessoas. Depois até eu vou pedir para o pessoal da edição colocar algumas imagens, né, dos Jogos Paralímpicos, do teu trabalho hoje como gestor de políticas públicas para a inclusão, e também sobre a questão, né, do teu trabalho em si como psicólogo e todo, né, o restante das áreas em que você atua hoje e que acaba abrindo várias frentes aí. Sim. Então, como atleta paralímpico, como é que tu foste para essa área? Já era da educação física, uniu a psicologia, a superação, a tua motivação pessoal? Então, assim, Aline, eu posso dizer para ti que eu sempre fui um aficionado para o esporte. O esporte sempre fez parte da minha vida desde pequenininho, né? Infelizmente, Três Coroas não é uma cidade, por exemplo, polo que nem Novo Hamburgo, onde tu tem, né, uma infraestrutura diferenciada. A gente tem clubes aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, a ginástica, que, meu Deus, né, estrutura fantástica, tanto que é o clube que eu treino hoje. Então, assim, tudo isso facilita muito. Em Três Coroas a gente não tinha muito isso, então o esporte era muito amador, tirando a canoagem. A canoagem de Três Coroas, apesar de a gente ter atletas de nível olímpico, também essa falta de estrutura pesava um pouco. Mas por que eu contei tudo isso? Porque vendo um atleta da canoagem, que na época meu vizinho, então o Gustavo Selbach, ele foi para as Olimpíadas de 92 de Barcelona. E quando eu olhei as Olimpíadas, logicamente para ver o Gustavo, né, eu acabei descobrindo o basquete olhando o Dream Team americano. Quando eu olhei aquilo, eu disse, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser um atleta. Tanto que na mesma semana eu comprei uma bola e comecei a dar os meus primeiros arremessos. E assim eu fui, né, jogando basquete, por ser um esporte que eu me apaixonei perdidamente. Então, assim, eu era daqueles que ia jogar 8 horas da manhã e saía 11 horas da noite da quadra. Se deixava, eu brincava que quase tinha uma cama lá da quadra. Então, aquilo sempre fez parte da minha vida, mas, logicamente, né, eu tenho 1,80 m, não tenho uma estatura de jogador de basquete, nunca tive um treinamento profissional para isso, então eu era um atleta mediano. Mas a educação física entrou como uma possibilidade de, bom, se eu não for atleta, pelo menos eu tenho chance de ser preparador, técnico, etc. e tal. E dentro da educação física, a única experiência que eu tive com o esporte paralímpico foi um dia um jogo de basquete de cadeira de rodas. E eu lembro que eu joguei aquele jogo e disse assim, muito ruim, não gostei. Prefiro jogar em pé. Né? E aí vai saber o que o destino nos reserva pra gente, né? E aí quando eu sofro o acidente, eu achei que o esporte tinha encerrado, porque eu não conhecia o esporte paralímpico, né? Tinha tido aquela pequena vivência na faculdade e tal. E aí quando eu volto para casa, um tempo depois, em 2004 começou as Olimpíadas de Atenas e logo na sequência as Paralimpíadas. Quando as Paralimpíadas iniciaram, aí eu logicamente vou olhar o que é esse negócio, né? Nunca tinha visto.
E aí, na época, então, eu vi o Clodoaldo Silva, que era um atleta de Natal, de natação, e o cara caía na água e ganhava medalha de ouro. Eu disse, cara, eu quero ser que nem ele. E aí, né, comecei a pesquisar para ver o que precisava. E na mesma semana eu ligo para uma amiga minha, que era professora de educação física, e disse, olha, vem aqui em casa que eu quero te fazer uma proposta. Daí ela chegou e eu disse, olha, em 2008 eu quero ir para Pequim. Aí eu lembro que ela, na época, assim, meio que assustou, ela disse, tá, Gabi, mas que esporte que tu vai fazer? Eu disse, cara, te vira, me ajuda e vamos lá. Aí eu fui a Brasília de novo, participei de novo processo de reabilitação dentro do Hospital Sara Kubitschek, e nesse processo eu fui apresentado a vários esportes. E esse hospital, ele é referência, né? Isso, na ele recuperação. Ele é referência na América Latina, isso é muito bom. E aí, quando eu saio de lá, eu tentei vários esportes e a natação. E na natação eu consegui ter uma desenvoltura boa na água. E aí, né, passou alguns anos, em setembro de 2006, tinha uma competição em Porto Alegre e o Clodoaldo ia estar. Aí eu vou lá fazer o papel tiete, né? Fui lá tirar uma foto com o Clodoaldo. E aí cheguei lá, tirei uma foto com ele, conversei, o cara assim, ó, simpático pra caramba, me deu várias dicas e daí ele disse, olha, em novembro tem uma competição. E eu, opa, eu já queria competir, o cara me chamando, eu disse, vamos lá. E aí em novembro de 2006 eu fui para a minha primeira competição em Uberlândia, ganhei 4 medalhas de bronze e voltei me achando a última bolachinha do pacotinho. E aí, lógico, né, aí eu comecei a treinar, a valer mesmo, assim, comecei na academia direto. E já na minha segunda competição eu ganho a minha primeira medalha de ouro e fico em primeiro do ranking brasileiro, vencendo o Adriano, que nunca tinha perdido. E aí foi quando eu vim para Novo Hamburgo, comecei a treinar com a Adriana Mitidieri, aqui na Tubarão, que é aqui pertinho. E ali começou a coisa a engrenar, aí foi mais algumas competições, logo eu já fui convocado para o Pan-Americano de 2007, mas aí não teve minha categoria, então eu fui desconvocado. E na minha 9ª competição eu já fui convocado para Pequim. Então, assim, em menos de 1 ano e meio, eu parti do amador para a competição mais top que existe dentro do cenário mundial. Paralímpico, assim. E foi uma experiência fantástica, assim, Aline. Eu sempre digo, resumir Pequim em palavras é muito difícil. Porque era o meu sonho, aquilo ali era o que eu queria. E aí fui para Pequim, nadei, não consegui nenhuma medalha, mas consegui, né, ter um bom resultado lá. Terminei a minha melhor prova em 5º lugar. Aí no outro ano já participei de uma Copa do Mundo, que também era uma competição muito difícil. Fiquei em 4º lugar, aí fui para o Mundial, ganhei minha primeira medalha, né, ganhei uma prata, depois um bronze. Aí fui para outros mundiais, pan-americanos, aí rodei o mundo nas competições e tinha o objetivo de me aposentar esse ano. Esse ano eu tinha colocado como meta que eu me aposentaria. Como atleta? Como atleta de natação. Sim. Só que eu fui convocado, então, para uma competição que aconteceu em junho, em São Paulo, que valia a vaga para Tóquio. Mas sabe quando tu vai despretensioso, assim, tá, eu vou lá, tipo, marcar presença? Foi isso que eu fui fazer. Por quê? Porque eu sabia que tinha gente da minha categoria que iria e eu não iria. Só que, para minha surpresa, eu passei por uma classificação funcional e desci de classe. Então, assim, no esporte paralímpico, a gente tem uma divisão de categorias. Por quê? Vamos dizer que eu fosse nadar contra ti. Tu vai levar mais vantagem que eu. Por quê? Porque tu mexe as pernas, o braço. Então, o que eles fazem? Eles tentam colocar tudo numa categoria mais homogênea. E eu estava na categoria S2 e desci para S1. E quando eu desço para S1, eu passo de 12º do ranking mundial para 3º. Então, ou seja, eu consegui a vaga, inclusive, para Tóquio. Porém, um pré-requisito do Comitê Internacional era, além da vaga, tu precisava participar de uma competição, um World Series, que eles chamam, uma competição a nível mundial, internacional. E aquilo não dava mais tempo. Então, eu tinha o índice, tinha o tempo, tinha chance de medalha, mas não tinha a competição para ir. E aí, infelizmente, não aconteceu, não consegui ir para Tóquio, né? Mas valeu porque eu consegui descer de classe. Então, hoje eu estou em 4º do ranking mundial. Se tudo ficar como hoje, eu te diria que eu tenho muita chance de Paris. Muita chance. Né? Mas o esporte paralímpico é um esporte que toda hora está entrando um atleta, como eu entrei em um determinado momento. Pode entrar um atleta melhor que eu em algum determinado momento. Mas tu me perguntar hoje, Gabi, vai para Paris? Sim, vou. Hoje.
Daqui 3 anos é Isso outra aí, pergunta. vamos estar na torcida por ti, né, Gabriel? Se Deus quiser. Se Deus quiser, que dê tudo certo. E na tua visão, né, Gabriel, como vereador, como político, tendo entrado nessa esfera também, como é que você vê hoje a questão de defender os direitos das pessoas que precisam de acessibilidade? Bom, Aline, toda vez que a gente fala em acessibilidade, a gente tem sempre uma dicotomia muito grande dentro do Brasil. Nós somos uma potência paralímpica e somos um dos piores países do mundo em questão de acessibilidade. Então fica uma coisa completamente, né, a última Paralimpíada, se eu não me engano, a gente terminou entre os 10 primeiros. A gente não está nem entre os 50 melhores países em questão de acessibilidade, etc e tal. Então isso é muito ruim. Porém, aí entra o que tu falaste, que a gente precisa ter políticas públicas, mas além da política pública, a gente tem que ter uma coisa muito importante, que é fazer valer a legislação. Nós temos hoje a BNT, nós temos o Código de Acessibilidade, nós temos a cartilha das pessoas com deficiência, só não é cumprida. Então, assim, a gente ainda está num país nesse ponto muito primitivo. E não é só uma questão municipal, estadual e federal, é tudo. É todo o contexto. Então, assim, eu fico impressionado quando as pessoas acham que, por exemplo, a lei de acessibilidade é uma vantagem que eu tenho. Cara, eu não queria ter essa vantagem. Ninguém quer ter esse tipo de vantagem. Exatamente. Eu sempre digo assim, ó, eu só tenho um direito adquirido porque o meu direito nato foi tirado. Se eu tivesse o meu direito livre de ir e vir quando eu quisesse, eu não precisava de uma lei de acessibilidade. Né? Se o ambiente ele fosse adaptado para todas as pessoas, a gente não precisava ter uma lei exclusiva, mas a gente não tem. E isso é uma coisa que, às vezes, até para a gente conseguir acessibilidade, a gente tem que, às vezes, bater na porta e exigir. Né? Eu mesma passei por uma situação, né, bem complicada, acho que no início desse ano, porque nós temos a clínica aqui no centro de Novo Hamburgo e numa determinada situação, eu pedi a colaboração, às vezes, de vizinhos, que assim, olha, eu tenho pessoas que precisam de problema de acessibilidade, enfim, né, e situações como essa. E conversando com o pessoal da vizinhança, o pessoal não respeita. Né? Quando eu via, tinha um carro parado na porta do meu estabelecimento das 7 da manhã às 8 da noite e as pessoas que eu precisaria que acessassem a porta, que foi feito rampa, que foi feito, né? Claro que o prédio é antigo, mas a gente fez dentro daquilo que a gente conseguiu para adaptar. E nós tivemos uma situação no início desse ano que eu tive que intervir, até quero agradecer ao vereador Felipe aqui de Novo Hamburgo, que conseguiu uma vaga de deficiente e uma vaga para idoso, para garantir então a acessibilidade lá na clínica, aqui em Novo Hamburgo. Isso que tu fala, assim, é uma coisa que me deixa muito chateado, sabe? Porque cada vez mais a gente vê que não é uma questão só de acessibilidade, a gente precisa ter toda uma questão de educação. Eu tive um exemplo que eu fui deslocado para trabalhar em 6 locais diferentes. Eu sou o único psicólogo da minha cidade que não caminha, mas trabalharia em 6 locais diferentes. Porém, nessa questão toda, 4 desses locais não tinham acessibilidade. E aí eu disse, como é que eu vou trabalhar em locais que eu não tenho acessibilidade? A resposta do responsável na época foi, mas tu é o Gabi. Então, tipo assim, como se eu fosse botar minha capa de super-homem e fosse chegar voando. Porque as pessoas já olham para ti e já te veem como um exemplo de superação, né, Gabriel? Mas aí entra aquela questão toda, né, Aline? Superação e acessibilidade são 2 coisas diferentes. Sim. Por mais que eu seja um atleta, que eu tenha sucesso, por mais que eu seja vereador, ou entre outras coisas, eu continuo não caminhando. Eu continuo usando cadeira de rodas. Então é importante as pessoas terem essa percepção. Esse olhar, essa percepção. Que isso Poderiam não vai ter mudar. concentrado um pouco mais o teu trabalho num local só. Exatamente. Mas enfim, né, nós estamos batalhando para mudar isso, principalmente agora na Câmara de Vereadores. Gabriel, eu queria ter 1 hora de programa para conversar contigo hoje e para a gente falar sobre a tua história, sobre as tuas vivências incríveis. Né? Eu quero depois que o pessoal edite e coloque, né, realmente as imagens assim, de várias superações e várias, né, questões que tu superaste como profissional, como pessoa, como ser humano. E quero te dizer o quanto eu te admiro também, porque eu assisti o teu documentário e realmente é emocionante, assim, o depoimento do pessoal, né, e o trabalho hoje que você vem fazendo também para a acessibilidade de outros. Que bom, fico bem feliz, agradeço o convite, espero que tenham gostado do nosso bate-papo, né, me coloco à disposição sempre que quiserem
né? Eu faço muita palestra, às vezes, em escolas, levando um pouco dessa questão. Eu não gosto muito da palavra exemplo, tá? Mas, às vezes, se vocês quiserem me usar algumas coisas de inspiração, tudo bem. Mas eu acho que é importante isso, a gente falar e desmistificar certas coisas. Então, o documentário está aí no YouTube, quem quiser assistir, né? Mudando o Impossível. Mudando o Impossível, então, é o documentário do Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho, acho que das tuas redes sociais, enfim, né? Onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho também. Então, eu tenho 2 redes sociais que eu uso com mais frequência, que é o Facebook, né, que podem procurar lá, Gabriel Feiten, provavelmente vai ter eu e, né, outros vocês vão conhecer pela cadeira. E na rede social, então, no Instagram, que também tem, né, que aí é Feitengabi, é só procurar lá no Instagram, pois a Aline edita, bota os links embaixo aí, tá tudo Coloco certo. sim, com todo prazer. Então é praticamente isso, quem quiser acompanhar ali vai ter um pouco mais da minha trajetória. Gabriel, muito obrigada pelo aceite. Pronto, aceite do convite também, né? Que tu continues seguindo essa tua trajetória e servindo de inspiração para muitas pessoas. Muito obrigado. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até o próximo. E aí eu fui para a piscina e comecei a nadar, nadar. Aí o professor disse, bom, terminou o teu tempo, acabou, né, e tal. E aí, quantos metros eu fiz? Dele, tu não nadou 800. Eu disse, tá, quanto faltou? Ele disse, não, tu nadou 1.200. Aí eu disse, bom, então agora eu posso ir pro lago? Ele disse, pode.